Se você achou esse vídeo é porque está à procura de uma impressora para o seu escritório ou pequeno negócio, mas ainda está indeciso. Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a decidir se essa impressora é uma boa opção para você. E outra coisa, se você está procurando uma impressora colorida a laser, é porque já teve ou tem uma impressora jato de tinta, mas que é uma máquina mais profissional. Com uma impressora laser, você não vai mais se preocupar com cabeça entupida e impressão falhando. Se você, por um acaso, ficar 2 meses, por exemplo, sem imprimir nada numa impressora laser, depois ligar ela e imprimir, a impressão vai sair perfeita. Eu vou falar para vocês os modelos da Brother HL3140, HL3150 e HL3170. Esses são os modelos mais básicos da linha de impressoras coloridas a laser ou LED da Brother e custam na faixa dos R$ 1.400 no Brasil ou €180 na Europa. Eu estou aqui para fazer esse review com o modelo 3140. Essa impressora eu comprei ela numa promoção que teve aqui em Portugal. Eu paguei €129 nela. No Brasil eu não encontrei à venda o modelo 3150 e o modelo 3170. Eu só encontrei à venda o modelo 3140, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Agora, quais são as diferenças entre esses 3 modelos? São 2 as principais diferenças. O modelo 3140, ele não tem frente e verso automático. Os outros 2 modelos, o 3150 e 3170, eles têm frente e verso automático. O modelo 3170, ele é um pouco mais rápido do que os outros 2. Ele faz 22 páginas por minuto, enquanto essa daqui e a 3150 fazem só 18 ou 19 páginas por minuto. Esses modelos eles são ideais para quem não precisa imprimir muitas páginas por mês. O ideal desses modelos é imprimir no máximo 800 páginas coloridas por mês. Se você precisar imprimir mais do que isso, eu já não aconselho esses modelos. Aí você já vai ter que pegar uma impressora um pouco mais cara. Essa é uma impressora simples e faz o básico, tá? Que é só imprimir. Ela só imprime, não vá pensando que ela vai fazer cópia nem nada, porque ela não tem nem digitalizador. Ela só imprime até o tamanho A4. Um dos maiores pontos positivos dessa impressora, além dela ser a laser, né, é que ela tem Wi-Fi. Você pode conectar ela no Wi-Fi. Então você não vai precisar deixar ela perto do computador. Isso é ótimo para quem quer colocar ela no escritório pequeno, assim, que não tem muito lugar para colocar, tem que ajeitar ali num canto e não tem como ficar passando fio. Você liga ela na tomada, qualquer tomada, liga no Wi-Fi, ela não precisa nem estar na mesma sala que o computador. Você pode deixar ela lá na entrada, por exemplo, se tiver algum espaço sobrando, ou na cozinha, ou onde for, e ligar no computador por Wi-Fi. Só tem que chegar o Wi-Fi. E você, além disso, ainda pode conectar vários computadores a ela. Além de computadores, ainda pode conectar tablet, celular, tudo pela rede. Se por um acaso você já comprou essa impressora e só quer saber como é que faz para conectar ela no Wi-Fi, clica nesse botão aqui na tela, ou então aqui no link da descrição do vídeo. Quando você compra a impressora, dentro da caixa também vem 4 toners iniciais. Esses toners eles duram menos do que os normais, mas ainda o bastante para cerca de 1 ou 2 meses de uso. Essa impressora ela tem uma resolução real de 600 por 600 dpi, ou uma resolução ampliada de 2400 por 600 dpi. Essa daqui é a bandeja normal de papel dela. Para tirar é só puxar a bandeja. Aqui está com a folha A4. Você pode colocar até a folha ofício nela. E aqui nessa bandeja cabem só 250 folhas. Só não, é bastante folha, vai demorar ainda um bocado de tempo para trocar. E aqui em cima fica a bandeja manual. Se você precisar colocar a folha manualmente, né, sem precisar ter que tirar a bandeja, fechar e colocar. Só que essa bandeja manual só cabe uma folha de cada vez. Você não pode colocar várias folhas, é só uma folha de cada vez. Para colocar a folha, é só vir aqui, encaixar ela e ela vai puxar a folha. Pronto, puxou a folha, está pronta para imprimir. Se você mandar alguma coisa para imprimir, ela já vai sair nessa folha, nessa bandeja manual. Se não tiver folha na bandeja manual, ela puxa lá de baixo, claro. O consumo de energia dela, enquanto ela está imprimindo, é cerca de 350 watts. E isso é muito mais do que uma impressora jato de tinta, que ela gasta cerca de 15 watts quando está imprimindo, uma jato de tinta. Se você for fazer várias impressões, eu aconselho você a levantar essa abinha aqui, que é para segurar as folhas. Quando elas saem, se for só uma ou duas, não faz mal ficar abaixado. Mas se for muitas, elas vão acumulando aqui em cima. E se tiver essa abinha levantada, elas não vão para frente. Se tiver abaixada, elas começam a cair aqui. Para trocar os toners ou fazer a instalação dos toners quando você comprar a impressora,
É só pegar essa tampa, não tem nenhuma trava aqui, tá? É só pegar a tampa, colocar para cima, que ela vai ficar aberta. Aqui estão todos os toners e unidades de imagens dessa impressora. Para tirar, é só levantar e puxar. Olha só, esse aqui é o amarelo, é o toner amarelo. E aqui é o drum. Para tirar o toner do drum é só apertar essa alavanca, aperta ela e levanta o toner. Aí ele sai. Aqui o toner. Aqui é o drum, a unidade de imagem. Essa unidade de imagem, ela serve para qualquer cor. Então, só para as cores, o preto é diferente. Para colocar o toner, você só vai encaixar ele aqui e apertar para prender ele. Ela usa esse toner aqui, é o TN245. Na Europa é esse modelo aqui. No Brasil é TN225, tá? Não vão confundir o modelo. Esse é o modelo na Europa. No Brasil é outro código. Aqui estão todos os outros drums e toners. Aqui embaixo fica o rolo de transferência. Embaixo do rolo de transferência está o rolo de resíduos. Para colocar, é só encaixar aqui o drum junto com o toner. E depois que está tudo montado, é só abaixar a tampa e fechar. Aqui em relação aos toners dela, deixa eu mostrar para vocês. Eu uso só os toners compatíveis, tá? Eu não compro o toner original porque ele custa muito caro e acaba saindo mais caro do que comprar uma impressora nova. Aqui na Europa, por exemplo, cada toner custa cerca de 90 euros, cada toner original. Então 90 euros vezes 4, eu paguei 129 euros nessa impressora, na promoção que teve. Fica muito mais barato eu comprar outra impressora. Esses toners compatíveis, eu consigo comprar eles no eBay da Alemanha e eu pago 15 euros cada um. No Brasil, os toners compatíveis, eles custam cerca de 60, 70 reais, dependendo da loja que você comprar. Os originais, parece até piada, cada um custa 400 reais. Então, eu não sei quem que vai usar os toners originais dessa impressora, porque vai gastar aí um conjunto de 4 toners 1.600 reais. Fica mais barato comprar uma impressora nova. Apesar de que eles falam que o toner normal vai durar um pouco mais do que o toner inicial que vem nela. Mesmo assim, você ainda fica com uma máquina nova, não é? Então vale a pena você comprar os toners compatíveis, usar. Pode ser que ela dure menos, mas se ela durar menos, você já fez aí uma boa economia. Se você for comprar os toners compatíveis, o conjunto todo, a 70 reais cada um, vai ficar 280 reais. Se você pegar aqueles 1.600 dos toners originais e dividir pelo valor dos toners compatíveis, você consegue comprar aí mais de 5 conjuntos de toner compatível. Então você já vai poder ter impresso muita coisa com toner compatível. Mesmo que ele estrague um pouco a impressora, ainda vale muito a pena. Agora eu vou mostrar para vocês essa impressora imprimindo 10 páginas a preto e branco no modo normal. Pronto, terminou. Ó, só quero avisar vocês que eu estou usando aqui folha de rascunho, tá? Essas folhas foram folhas que falharam em outras impressoras, então eu estou usando elas aqui nessa impressora. Só para não gastar folha à toa nos testes. Agora eu vou enviar para a impressora 5 folhas coloridas. Pronto, terminou. Para fazer a impressão no papel 250 gramas, eu preciso colocar o papel aqui na frente, tá? Não dá para colocar ele aqui por dentro, senão ele encrava lá dentro. Tem que colocar o papel aqui na bandeja manual e eu também tenho que abrir essa bandeja aqui de trás. Chegar a impressora um pouco para frente para poder abrir ele direito. Tem que deixar aberto aqui porque a folha vai sair aqui por fora. Ela não vai fazer essa curva dentro da impressora. Senão a folha, ela até passa, mas ela fica muito curvada. Então se ela sair lá por trás fica mais fácil. Ó, eu peguei aqui a folha, 250 gramas. É uma folha bem grossa. Eu vou colocar aqui.
Essa folha é preciso colocar um pouco de força nela para ela entrar, tá? Senão ela não puxa direito. Agora eu vou enviar. Pronto, já enviei. Agora ela já puxou a folha, vai sair lá atrás e eu já vou pegar ela para não cair. Aqui, ó. A impressão sai perfeita. Ela fica um pouquinho curvada, né? Mas isso não faz mal nenhum. É só dobrar um pouco ao contrário que ela já volta. Isso daqui também é uma plaquinha de festa, né? Depois a gente corta, cola o palitinho e nem aparece. Eu vou fazer agora um teste de qualidade para vocês verem a diferença dela para uma impressora jato de tinta e também para uma impressora profissional da Konica Minolta, é a BizHub 220. Vou mandar agora. Já está recebendo. Vou pegar aqui a câmera para poder mostrar direito. É um papel de rascunho, tá? Mas aqui estava em branco. Vou colocar aqui para poder comparar com os outros. Eu tô com o toner, acho que é o magenta, tá chegando no final. Então tá começando a aparecer umas linhas aqui. Não sei se vai dar para ver. Mas em relação à qualidade dela, vamos ver aqui nessa. Olha, dá para se notar muito bem os pontos das imagens. Tá? Isso daqui é uma imagem, essa aqui é uma foto 10x15. Aqui tem 4 fotos 10x15. Eu vou pegar uma régua, pera aí. Olha, peguei uma régua aqui para poder ver o tamanho que tá a imagem. Olha, o rosto da menina tá com 1,5 cm. Então, olha, dá para notar bem os pontos. Olha só no rosto dessa outra moça. Agora eu vou comparar com uma imagem feita na impressora jato de tinta pigmentada. Tá? Dá para perceber logo assim de longe que o magenta é um dos que mais aparece. Ele fica um pouco mais claro na pigmentada. Vou mostrar aqui o rosto da menina. E agora o rosto dessa moça. Vou colocar aqui lado a lado para poder comparar melhor. Ó, o da direita é na Brother e o da esquerda é numa Epson pigmentada. Agora eu vou pegar para vocês a imagem que eu fiz a impressão nessa impressora aqui. É uma Konica Minolta BizHub. Agora o rosto da moça. E agora a comparação das três. Então, na esquerda, na ponta da esquerda, tá da Konica Minolta. No meio, a Epson pigmentada. E na direita, a Brother. É HL 3140. Vou colocar só as duas impressoras a laser, uma lá da outra, para fazer a comparação da laser.
Agora eu vou fazer uma outra impressão dessa mesma imagem, só que naquela resolução de 2400 por 600 dpi. Agora vamos comparar. Ó, eu vou comparar as duas da Brother, tá? A da esquerda foi impressa 600 por 600 e essa outra da direita em 1400 por 600. A gente consegue perceber que tem alguns detalhes assim a mais, não tem o serrilhado tão grosso como no 600 por 600, mas ainda assim não chega perto da Konica Minolta, que é essa agora da direita. Olha só os detalhes no vestido dela. E aqui os detalhes no rosto. Então, os pontos positivos dessa impressora é que ela tem conexão Wi-Fi e uma impressão de boa qualidade. Os pontos negativos praticamente não tem, é mesmo só o alto investimento. Você tem que gastar muito dinheiro para comprar ela. Bom, é isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e espero ter ajudado na escolha da sua impressora. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu sempre estou respondendo aí. Gostou desse vídeo? Clique em curtir então e se inscreve no meu canal.